Bom, a ideia hoje aqui é promover uma reflexão muito mais orientada a olhar o futuro da indústria financeira, mas, além disso, fazer com que a gente traga passos bem tangíveis para que a gente construa no presente e aproxime mais o futuro, já que os nossos clientes estão cada vez mais adotando as plataformas virtuais de uma maneira muito acelerada. E isso, para muitos aqui, significa, efetivamente, você ter um desafio maior como marca ou como gestores do marketing, já que os pontos de contatos físicos e tangíveis eles estão cada vez menos tendo importância nesse contexto. Ou seja, o mundo muda numa velocidade muito rápida, as pessoas adotam tecnologia de maneira cada vez mais impressionante. Presença não deixa de ser nada, não perde nenhum momento relevância nisso, mas uma presença que ela é cada vez mais global, global na acepção da palavra, mas também que vai tangenciar diversas plataformas, então global na questão de você poder ter relação com o seu cliente nas diversas plataformas e, obviamente, por consequência, um cliente que está mais exigente, ele quer velocidade, ele quer facilidade, ele quer que a sua empresa promova esse tipo de interação de maneira fácil, simples, rápida, e por que não, para fechar com a Mastercard, por que não te surpreenda nesse contexto e aí, obviamente, passe a usufruir das plataformas digitais para entregar valor, para se aproximar do seu cliente. Então, a boa notícia nesse cenário é que, segundo a pesquisa da Ernst & Young, 81% dos clientes, das pessoas que têm conta corrente, enfim, que são ativas no mercado financeiro, estão a fim de compartilhar mais informações, de passar mais de quais são as suas expectativas para as suas instituições financeiras, desde que eles recebam de volta algum tipo de retorno mais customizado, mais segmentado para ele. Ou seja, o interesse todo aqui de construir junto com vocês, em cima de valores concretos, em cima de uma dinâmica que ele consiga tangibilizar, mesmo que seja em plataformas virtuais. Então, acabando as nossas animações aqui, espero que vocês tenham gostado, a gente vai para a parte do entendimento no final do dia, que a gente está always on. Então, todos nós aqui hoje, a gente viu uma brincadeira nos Estados Unidos, quando eu estive no Think Finance esse ano, que dizia que o corpo humano tem 78 órgãos, tinha até então 78 órgãos, e que a partir de recentemente, ano um pouco para cá, a gente passou a ter 79 órgãos, já que ninguém sai de casa mais sem o telefone celular, sem o smartphone. É impensado você sair de casa, então você está conectado o dia inteiro, seja no notebook, no teu trabalho, em casa, o tablet, o celular. E isso caminha ainda mais para o que a gente entende que vai ser a onda aí do Wear Technology, que o Google Glass abraça e que o pensador Marshall McLuhan, que é um pensador canadense, na década de 60, já escrevia que os meios vão ser extensões do homem. O Nike Full, o próprio Google Glass são representações físicas disso. E a Fidelity, nos Estados Unidos, já está trabalhando, desenvolvendo um aplicativo para o Google Glass. Eu vou passar um vídeo para vocês verem como é que isso, na experiência do usuário, se transforma. I was born on a Tuesday in Detroit. News. It's all about the labor market today. Let's kick off your Friday morning. Quotes. A logo. Markets. Bacana, né? Isso acho que é só um primeiro ensaio de tudo que vai vir pela frente, mas acho que já é uma ideia bacana de como a Fidelity está trabalhando isso. E aí vem a questão, né? Quais são as implicações? O que o seu consumidor espera de você? Como é que a gente deve se movimentar para atender as necessidades nesse mundo cada vez mais virtual, nessa esfera de relação cada vez mais virtual? Eu vou trazer um modelo aqui que o Avinash Kaushik, que é um Googler, trouxe para a gente no mês passado e que eu acho que é bacana a gente trazer esse modelo para provocar a reflexão que a gente vai ter ao longo
dessa manhã comigo e com os demais palestrantes que vêm na sequência, que é entender o que é o See, Think, You Do. O See, Think, Do, na verdade, é uma forma como a gente ajuda ou quer ajudá-los a trabalhar, a entender qual que é o estágio de consideração ou de relação que o teu cliente está com você. Ou seja, no momento See, ele está num momento onde você tem que provocar essa audiência, tem que trazer os eyeballs, né, trazer os olhos dele para a tua marca, provocar e atrair a atenção desse cliente. No momento Think, ele já vai aprofundando um pouco a relação com você, estabelece uma conversa e uma interação. E no momento Do é aquele que todo mundo quer chegar, que é conduzir o cliente à transação, e aí é o momento onde efetivamente isso se torna dinheiro, se torna rentável, se torna uma transação para vocês. Ou seja, trazendo isso para o prato de marketing, a gente faz uma associação entre brand lá em cima, Think no meio, né? Aliás, brand e performance no meio do Think, já tendo uma interação entre uma ação de marca e uma ação de transação. E aí no Do a gente tem uma forma de olhar isso como performance puramente. E aí, obviamente, essa é a questão que eu queria trazer. Então, como é que a estratégia de marketing de você está cobrindo em cada uma dessas etapas? Essa provocação, essa reflexão a gente vai continuar ao longo da manhã, mas para já dar uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais tangível, o que eu quero dizer com isso é o C é a população, o universo com o qual, no exemplo aqui de seguro automotivo, qual é a população potencial que você tem para conversar para vender um seguro automotivo? Ou seja, pessoas que têm um carro ou pessoas que têm potencial para ter um carro. No momento do Think, são as pessoas que têm o carro e estão pensando em contratar um seguro ou estão naquele momento de troca de seguro. E no momento do Do, é o momento mais importante desse processo, que é as pessoas que têm o carro estão pensando em contratar um seguro naquele momento, estão atrás disso naquela hora. Ou seja, nada melhor do que você poder levantar a mão para aquele cara que está atrás de você e poder falar, olha, na hora que você quer falar de seguro automotivo, fala comigo. Então é um momento que eu acho que todo mundo quer ser atendido na hora que mais precisa. E é claro que isso tem muito a ver com as plataformas digitais. Eu acho que esse que é o ponto interessante. Mais do que qualquer outra plataforma, as plataformas digitais permeiam todos esses três momentos. Imaginando que no momento do Se você tem mais uma mensagem, um conteúdo da tua mensagem, no Think a conversa e no Do a experiência. E isso se traduz, ou é possível de você fazê-lo, trazer essa mensagem através de plataformas como o YouTube, que a gente vai abordar mais tarde com a Gleides aqui. Como é que você desenvolve essa estratégia de vídeo? Os cases do Itaú nós vamos abordar hoje aqui também. Mas o YouTube já tem audiência de um segundo ou terceiro maior canal, se fosse um canal de TV no Brasil. Já está entre os 3 maiores em volume de visitação YouTubes do mundo. É o segundo maior buscador, ou seja, tem um papel efetivamente muito importante para a gente entender na hora do momento do Se. Claro, os portais, a própria Google Display Network. E aí você traz para o momento do Think toda a importância de Twitter, Facebook, Google+, YouTube com o cunho social, ou seja, vocês que estão desse lado, do lado de lá também já fazem um trabalho importante com as redes sociais para poder estabelecer essa conversa. E o cookie é a representação mais clara do que é o remarketing, né? Ou seja, a partir do momento que ele já mostrou uma propensão a transacionar com você, uma vez que cucou esse cliente, continua essa conversa e faz a condução para que ele entre no momento Do, que é aquele momento mais importante, onde ele vai para um buscador, faz a busca e se interessa por um produto ou uma transação sua. É claro que eu não podia deixar de trazer exemplos da busca na sequência, mas antes de passar para a sequência disso, eu entendo que as mídias tradicionais estão muito mais no estágio See e Think do que no estágio Do. Né? A TV, impresso e rádio estão mais no momento de provocação, e depois as plataformas digitais, como eu disse, entendo como uma vantagem para poder permear os 3 exemplos, os 3 estágios. Busca. Então, voltando na questão do Do, no último passo que o cliente dá, as buscas na categoria financeira já são bastante relevantes no Google, então a provocação é muito nessa linha de entender que já são mais de 240 milhões de buscas na categoria financeira por mês no Google Brasil. Isso é realmente um volume importante, superior em 20% ao que é a busca por empregos, superior a buscas por futebol. Né? Imagina, a gente está no país do futebol e buscas por produtos financeiros é mais representativo do que isso. Por smartphone, que também é um outro item que me deixou bastante impressionado, e por cerveja, porque eu acho que tem muita gente que bebe mais do que faz qualquer outra coisa, mas cerveja ainda é muito menos buscado que produtos financeiros. Então, isso é para dar uma dinâmica de como esse último estágio do funil, para dar uma ideia para vocês de como já é relevante todo esse volume. E acho que é importante a gente finalizar esse racional dizendo que o ROI que a gente vai buscar aqui, a gente chama aqui, através desse exercício do Avinash, de Return on Involvement. Né? O ROI, o Return on Involvement é o ROI que a gente entende que permeia tanto o estágio See, tanto o estágio Think, quanto o estágio Do.
e que a gente pode, obviamente, se debruçar mais nessa causa, nessa métrica, para entender o quanto de sucesso cada um de vocês tem em cada um dos 3 estágios que a gente abordou. Então, é uma dinâmica que sai muito mais do ponto de vista do foco do que é o ponto físico, tradicionalmente muito importante para a indústria, né? As agências ou os pontos físicos de contato que vocês têm com o cliente, e esse foco passa a ser o consumidor. Então, o PIN está na cabeça dele, entender o que ele quer na hora que ele quer, no momento que ele está e aonde ele está, né? A questão de geolocalização também tem um papel cada vez mais importante, e oferecer para ele a melhor experiência. A boa notícia disso tudo é que as ferramentas digitais propiciam um caminho onde você, independente da renda que tenha ou de onde quer que você esteja, você consegue ter um contato que é muito one-on-one, né? As marcas, através das ferramentas digitais, conseguem trazer essa realidade para o cliente se sinta-se premium, independente da renda que ele tem. E concluindo essa ideia, o Brad King, que é o autor do livro Bank 3.0, já traz isso nesse último livro, que ele diz que banking não é mais um lugar para onde você vai, mas sim algo que você faz. Ou seja, toda a experiência financeira está indo para uma perspectiva muito mais de nuvem, e não dá para falar disso sem falar de mobile, né? Ou seja, o Brasil, a gente já tem esse volume impressionante de crescimento de buscas mobile ano sobre ano. Então, 2013 versus 2012, crescimento de 210% na categoria, o que acompanha muito a linha das transações de mobile banking, né? Vocês acompanham isso mais do que a gente, inclusive, cresce 269% ano sobre ano. E aqui vem a primeira provocação, reflexão, porque a gente navega muito nas plataformas de vocês e procura entender o quanto vocês estão prontos para isso e trazer insights para ajudá-los nesse movimento. E aqui a ideia aqui é trazer exemplos claros de como que, nesse caso, o Bradesco fez uma boa navegação, e aqui é o site, tá? Não é o aplicativo. Então, uma boa navegação para que o meu dedo gordo possa navegar sobre todas as áreas aqui, baixar o aplicativo e ter uma interação bacana, diferente do que a Caixa propicia. Ou seja, a gente entende que esse movimento pode acontecer, inclusive, para facilitar a sua localização e a mobilidade, como é o caso do Chase, que você, simplesmente por localização e GPS, você clicando aqui, ele descobre onde você está e aponta onde é o mais próximo caixa ou agência bancária para você sacar dinheiro. Você também pode colocar o teu CEP para fazê-lo. Outro exemplo importante é porque não se facilitar o processo de geração de lead. Então, o Chase aqui, ele oferece, a tela vai subir, 4, 5 passos para você preencher e aplicar para um cartão de crédito, para receber, para aplicar para fazer ter um plástico, né, do Chase. E a gente traz o case aqui, a navegação que a gente entende que é a mais saudável de todas, é do Bank of America, porque ele tem não só uma proposta interessante para quem são os clientes, ou seja, a localização da agência, baixar um aplicativo, acessar a sua conta, mas também, quando você clica em Explore Our Account Options, ele te dá um portfólio importante, né, ou quase tudo aquilo que ele consegue oferecer para aquele que é não cliente. Então, olhar também para fora, para, no caso, oferecer empréstimo para cá, para compra de carro, cartão de crédito e assim por diante. Então, é um elemento que a gente faz questão de pontuar, já que os brasileiros, em pesquisa recente, já disseram que 60% das vezes ele não concluiu uma compra no smartphone porque a tela demorava para carregar ou porque era muito pequena, ele não conseguia, com o seu dedo, avançar no processo de compra. Ou seja, cabe a gente facilitar esse processo, já que é um caminho sem volta, né? O Google Wallet traz essa facilidade que eu gostei bastante, fiz questão de trazer para compartilhar com vocês, que com o Google Wallet nos Estados Unidos, através do Gmail, você já anexa dinheiro no e-mail, né? Então, você manda por e-mail uma grana para quem você quer transferir enfim, determinada importância para a tua mulher, né, na maioria dos casos. Então, isso facilita muito o processo e o mundo vai caminhar muito nessa intensidade. Ou seja, quem aqui tem paciência para esperar um site carregar, para demorar para passar as horas, né, para você esperar o final de semana acabar, para você pagar um imposto na segunda-feira, ou um horário X que o Internet Bank já não consegue processar aquelas transações. Então, acho que a reflexão vai muito nesse sentido, e quando eu falo de Internet Banking, é um elemento que me deixou bastante assustado aqui, porque, de fato, o primeiro passo, talvez importante para a gente acelerar, no caso dos bancos, esse movimento, é fazer com que mais aumente o número das pessoas, já que são 166 milhões de contas correntes hoje, ou por volta disso, aumentar essa base de um pouco mais de 20% que acessa esse Internet Bank. Eu sei que cada banco tem o seu percentual, mas, de fato, isso é um primeiro passo importante, talvez a nossa primeira lição de casa mais básica para tratar, já que, quanto mais esse cara estiver navegando nas suas plataformas, mais você vai ter informação para trabalhar e atender trazer todo aquele modelo de propensão, todo aquele olhar que você tem já dentro dos seus sistemas de CRM para fora, através das plataformas digitais, a gente ajudar você a explorar esse momento.
Esse é só um gráfico para mostrar quão lento está esse processo. A gente extrapolar a tendência, aliás, a adoção do Internet Banking nos últimos anos, extrapolar isso para os próximos anos, se não mudar o número total de contas correntes de 166 milhões, a gente vai conseguir só ter todo mundo na base no ano de 2021. Ou seja, vem uma reflexão importante para a gente fazer que esse movimento tome mais velocidade, para que toda a história de entregar, analisar dados, entregar o return on involvement que a gente falou aqui, e efetivamente gerar, com inteligência, gerar mais eficiência nas suas ações e atender expectativas do cliente, se torne efetivamente uma realidade. A gente vai abordar, então, toda essa questão através das próximas palestras aqui, que vão vir na minha sequência o Niall, que é o CEO da empresa The Knowledge Engineers, que ele vai falar sobre o Omnichannel e as tendências, né, do que é o Omnichannel na indústria financeira, o que vem por aí, na questão do como olhar para multicanais na experiência de finanças. A Lívia da McKinsey, que vai trazer um exercício sobre como os bancos de varejo, através de plataformas digitais, podem repensar o seu core business. O Todd Pollack, que é o nosso colega americano, diretor da indústria financeira nos Estados Unidos, que vai compartilhar com a gente best practice da indústria de venda de seguros automotivos, e vai fazer um paralelo com o nosso momento atual. A gente para por um break de 15 minutos e volta com a Glades, que é uma experiência profissional aí do mercado, conhece muito de mídia e vai trazer um exercício bastante bacana sobre estratégia de vídeo, YouTube e como ela entende que a gente deve pensar a respeito. Aí vem o Fábio com o painel, o Fábio volta ao palco para receber o Chacon, o Cássio, Chacon do Itaú, o Cássio da Visa e a Lívia também, nossos queridos convidados, para discutir aqui qual que é o momento das empresas ou das suas empresas no que é a adoção do canal digital, seja para venda de produtos, seja para comunicação e marketing. A gente conclui no momento um bate-papo mais inspiracional com o Jonah Berger, que vai discutir um pouco do quais são os elementos que você tem que ter num vídeo ou numa comunicação para que aquilo gere um boca a boca bacana. Finalizando o raciocínio do See, Think, Do, então a gente conclui abordando, a gente entende que esses 3 momentos vão permear as nossas conversas daqui para frente. Legal? Espero que vocês gostem. Só quero concluir aqui com um vídeo do que é o Project Loom do Google, ou seja, hoje a gente tem uma base de gente já conectada, e esse projeto eu não vou contar mais, porque senão vai quebrar o tchan do vídeo, mas eu acho que vai dar uma ideia bastante bacana de onde a gente está apostando, para onde o mundo está indo na questão de conexão, de conectividade, e é um projeto que é importante dizer que já está acontecendo, já está de pé na Nova Zelândia. Por favor. Many people don't realize this, but the majority of the world is not connected to the internet. How do we get cost-effective, inexpensive, and reliable connectivity to the remaining 5 or 6 billion people in the world who don't have it? Yeah, we can be up in an hour. Project Loon is the idea that we could create a network of high-altitude balloons that float about 20 kilometers up, and through this network we can give the internet to the entire world. Our balloons are these great big round things, about 15 meters in diameter, but you'd have to have a telescope if you wanted to see one up in the sky. So here's the surface of the planet. From here, right up to about 10 kilometers, this is where rain happens, this is where mountains are, and pretty much all aircraft fly down here. Now, here's our little balloon up here. This is right around 20 kilometers, actually in the stratosphere. And the stratosphere is different because we tend to have layers of wind that go in very particular directions. And by moving up and down through these different layers, we can steer. So by catching the right wind, we can keep the balloons together enough to give good coverage on the ground. We can sail with the winds and shape the waves and patterns of these balloons so that when one balloon leaves, another balloon is set to take its place. The balloons communicate with specialized internet antennas on the ground. So this antenna here points up at the sky and talks to this balloon. And each one of these balloons talks to their neighboring balloons, and then back down to the ground station, which is connected to the local internet provider. What this does is it creates a network in the sky. Bacana, né? Muito louco esse projeto. Muito bom conectar o mundo inteiro. Tudo bem, Cássio? Bem-vindo. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem o resto da manhã.
Obrigado pela atenção. Niall, please, come on stage.